No ar. Boa noite a todas e todos. É com muita satisfação que eu dou início aqui a esse evento importante na vida do nosso programa de filosofia da UFAL. E vamos dizer assim, primeiro dando uma boa noite aqui aos meus colegas de parceria aqui desse evento, professor João Dias, professora Juliele Sivers, e também a nossa convidada que nos honra com a sua confiança de poder participar aqui do nosso programa, de alguma maneira, dando essa aula magna, a professora Scarlett Marton. Então, é um evento significativo na vida do programa. Eu também vou me apresentar, meu nome é Marcos José, eu sou atual coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da UFAL. É um evento importante, como eu falava, né, exatamente por conta de além de marcar o início do nosso semestre, vamos dizer assim, o nosso programa sofreu um período com a pandemia um pouco tortuoso para a formação vamos dizer assim, dessa turma, e a gente está muito feliz de ter essa nova turma para iniciar esse semestre, além da outra turma que já começou. Então, assim, a gente está muito feliz e muito contente de poder fazer esse evento e marcar com uma nova turma, um novo semestre, apesar de toda essa dificuldade da pandemia. Então, ou seja, o principal de tudo, manter viva a discussão filosófica, a investigação filosófica, o debate filosófico aqui no nosso meio, né, na nossa base aqui da cidade de Maceió, do estado de Alagoas, mas também desterritorializando um pouco a discussão na medida em que a gente tem possibilidade de, pelo meio virtual, vamos dizer assim, acessar ou ser acessado por uma série de pessoas, que isso também é interessante para o programa. Mas, sobretudo, manter viva, né, a discussão, mesmo em tempos de pandemia e de distanciamento social. Então, assim, também uma alegria para mim, provavelmente o nosso programa, como eu falei, é muito novo, é a primeira turma que está se formando nesse semestre, provavelmente, então tem esse elemento a mais, provavelmente teremos os primeiros mestres formados aqui pelo programa, então são vários elementos importantes que estamos conseguindo com esse evento marcar nesse semestre. Então, com muita alegria de novo e com satisfação que eu passo a palavra para a professora Juliele, que vai conduzir os trabalhos da noite aqui com o debate com a professora. As orientações práticas, ou seja, aqueles que quiserem fazer perguntas, manifeste-se no chat, na medida em que tiver o debate, né, a gente vai projetar e colocar aqui, tentar ao máximo fazer a participação mais ampla, né, possível. Muito obrigado a todos e todas pela presença, espero que a gente tenha um ótimo debate, com certeza, né, com a professora Scarlett Marton. Até logo, a gente se vê. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sou a professora Juliele Sivers, sou professora da graduação e também do nosso curso de mestrado em filosofia aqui na UFAL. Eu vou começar dando as boas-vindas para a professora Scarlett Marton, ao mesmo tempo que eu já peço licença para, antes de passar a palavra, fazer uma breve apresentação, mesmo sabendo que ela dispensa apresentações nos ciclos filosóficos, né? Mesmo entre aqueles que, assim como eu, não são especialistas em Nietzsche. Então, a trajetória da professora Marton é tão rica e densa que eu vou me ater apenas a alguns pontos, né, de marcação do seu caminho pela filosofia. A professora Scarlett é professora titular da Universidade de São Paulo, onde ela também se formou na graduação em filosofia, tendo feito seu mestrado na Université Paris, Panthéon-Sorbonne, tendo posteriormente definido seu doutorado e depois a sua livre-docência em filosofia na Universidade de São Paulo. Publicou no Brasil cerca de 18 livros, na sua maioria sobre a filosofia de Friedrich Nietzsche, além de ensaios e livros e revistas especializadas no Brasil e no exterior. Fundadora do GEM, Grupo de Estudos Nietzsche, dos Cadernos Nietzsche,
coordenadora da coleção de livros Sendas e Veredas e implementadora do GT Nietzsche junto à Unpof. No exterior, ela integra o comitê científico do IP Nietzsche, Nietzsche Studien, do Monografia und Texte zu Nietzsche Forschung. Eu me sinto muito feliz, muito privilegiada hoje de estar dividindo com nossos participantes, os nossos ouvintes, esse espaço de escuta da professora Marton, assim como está recebendo o nosso PPG, mesmo que virtualmente, né, para marcar o início desse semestre letivo no nosso programa de mestrado, com essa aula magna sobre o tema Nietzsche e as mulheres. Como eu tenho certeza de que eu falo por todo mundo quando eu digo que a gente está muito ansioso em ouvi-la sobre esse tema, eu vou ceder desde já a palavra então para a professora Marton, agradecendo novamente a participação no evento, avisando também que o pessoal que quiser já indo colocar as perguntas no chat, pode ir colocando enquanto a professora fala, e depois do término a gente vai abrir para o debate, nós vamos ler as perguntas. Obrigada pela presença de todos e todas, e obrigada mais uma vez a professora Marton, a quem eu passo a palavra. Boa noite, muitíssimo obrigada. Antes de mais nada, pelo convite para estar aqui com vocês. Eu agradeço a vocês, em particular ao professor Marco José, que me contatou justamente e que me está oferecendo essa oportunidade de diálogo, de conversa com vocês, e também está me possibilitando conhecer um pouco mais de perto o programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Alagoas. Na verdade, eu comentava há pouco que a pós-graduação no nosso país está completando 50 anos, se não me falha a memória. Se bem me lembro, o primeiro programa de pós-graduação em filosofia surgiu em 1971. É uma data importante para nós, porque a pós-graduação, nós todos sabemos, é um trabalho de formação. É um trabalho de formação que prossegue através do mestrado, através do doutorado, e só então aquele que se formou se torna também um formador. É uma cadeia, na verdade, que se liga a partir de vários elos, todos eles fundamentais para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. E bem, mais uma vez, então, eu reitero o meu agradecimento por essa oportunidade, e eu gostaria de dizer que nesse trabalho de formação, no fim das contas, nós temos de seguir alguns princípios, e um deles, que me ocorre trazer aqui, é a partir de uma frase do próprio Nietzsche, em que ele afirma que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade que as mentiras. É algo que nós vimos verificando na nossa vida cotidiana e é algo também que nós constatamos no dia a dia das nossas pesquisas. Então, o tema que eu trago aqui para a nossa conversa é um tema bastante polêmico, porque, de uma certa maneira, sempre se pensa em Nietzsche como um filósofo libertário, e o que eu vou apresentar para vocês é um pensador conservador, pelo menos no que diz respeito às mulheres, pelo menos no que diz respeito às considerações dele sobre as mulheres. Se eu fosse escolher um subtítulo para esta fala, eu diria que Nietzsche e as mulheres, subtítulo, figuras, imagens e tipos femininos. Bem, vamos começar pelo status questiones, né? Como está a pesquisa em relação a esse tema? Durante muito tempo, as considerações de Nietzsche sobre as mulheres foram tomadas com precaução, seja por causa da misoginia que se julgava estar presente em seus textos, seja devido ao antifeminismo que se acreditava se manifestar neles. Não se procurava examinar as questões teóricas que emergem dos escritos nietzschianos, nem examinar as questões, nem refletir sobre o lugar que esses escritos ocupam no conjunto da sua obra. Revelava-se muito mais prudente, ao que parece,
ignorar as suas posições acerca da condição feminina. Entre os raros estudiosos que levaram em conta os comentários de Nietzsche a esse respeito, houve quem, por considerá-lo um autor misógino, procurou explicar de diferentes maneiras as suas observações aparentemente hostis. Houve também quem buscou defender a ideia de que as suas observações sobre as mulheres não estavam à altura dos seus talentos ou simplesmente não eram de interesse filosófico. Nos últimos tempos, vários escritos feministas se propuseram discutir as posições assumidas por Nietzsche a propósito das mulheres. Esses escritos se situam, sobretudo, no contexto dos estudos publicados em língua inglesa. Investigar as eventuais contribuições da filosofia nietzschiana para a teoria feminista e discutir como interpretar as observações do filósofo sobre o feminino, estas têm sido as vias adotadas. Mas não é esse o caminho que eu vou trilhar aqui. Porque, na verdade, a meu ver, há muitos trabalhos sobre os escritos de Nietzsche a respeito das mulheres. Contudo, faltam investigações acerca da estrutura filosófica que está na base desses escritos. É bem verdade que não é fácil a tarefa do comentador que se dispõe a examinar as considerações de Nietzsche sobre as mulheres. Essas considerações constituem uma pletora que vai de clichês a complexas e refinadas análises da condição humana, que vai de digressões esparsas a reflexões que provêm de cerrada argumentação. Excetuando-se os primeiros escritos, as suas considerações estão presentes praticamente em toda a obra. Em todo o corpus nietzschiano, encontramos observações sobre as mulheres. Elas aparecem, por exemplo, em inúmeras passagens de Humano Demasiado Humano, numa sequência de parágrafos do segundo livro da Gaia Ciência, em diversos discursos de Assim Falava Zaratustra, num grupo de aforismos de Para Além de Bem e Mal, num certo número de parágrafos do Crepúsculo dos Ídolos. Levando em conta tanto os livros publicados quanto os fragmentos póstumos, segundo a sua ordem cronológica, eu pretendo fazer uma leitura imanente dos textos de Nietzsche com o propósito de elucidar as posições que ele assume em relação às mulheres e, ao mesmo tempo, realçar as estratégias a que recorre. Aqui, na verdade, um pequeno parênteses, eu estou apresentando a vocês o plano do meu próximo livro, que será publicado ainda este semestre, o 19º. Ele será publicado inicialmente na França, com o título As Ambivalências de Nietzsche, Figuras, Imagens e Tipos Femininos. É a esse respeito, na verdade, que eu me dedico nesse livro. É claro que aqui não se trata sequer de um resumo do livro, isso não seria possível, mas se trata de dar algumas vias, ou a indicação de algumas vias que eu percorri na minha argumentação. Examinar as imagens das mulheres que Nietzsche constrói e os papéis que lhes atribui. Indagar de que modo ele recorre à tipologia em suas análises das figuras femininas. Inquirir a respeito das personificações femininas de entidades abstratas que ele cria. Perguntar acerca das posições que assume acerca das mulheres que querem emancipar-se. Investigar as razões que o levam a combater frontalmente as mulheres que escrevem livros. Esses são os problemas que presidem a minha investigação. E deixo claro desde já que eu defendo a tese de que as considerações de Nietzsche sobre as mulheres não ocupam
um lugar marginal em sua obra. Ao contrário, elas se inscrevem no seu empreendimento filosófico. Ao tratar das mulheres, Nietzsche subverte a tradição filosófica que até então raramente encarou as diferenças sexuais como objeto de estudo. Ao distinguir o masculino e o feminino, ele desenvolve uma reflexão sobre as relações humanas que se poderia chamar de sexuada. A primeira pergunta que se impõe consiste, pois, em investigar de que modo Nietzsche concebe as diferenças sexuais. É certo que ele dificilmente encararia as diferenças sexuais como meras diferenças biológicas. E isto, antes de mais nada, porque recusa a opacidade dos fatos, rejeita a pretensa objetividade da ciência. Um conhecido fragmento póstumo, Nietzsche anota, cito, contra o positivismo que se detém no fenômeno, só existem fatos, eu diria não, justamente não há fatos, apenas interpretações. Renunciando a interpretar, os positivistas insistem na necessidade de o ser humano a ter seus fatos. Com isso, não percebem que a visão que propõem não passa de mais uma interpretação. Na perspectiva nietzschiana, não há, pois, fato biológico que já não se apresente como uma interpretação de um suposto fato biológico. Daí decorre que não se pode entender as diferenças sexuais como simplesmente dados da natureza. É preciso inscrevê-las num quadro histórico, ignorar a determinação cultural das diferenças sexuais implica, no limite, em acreditar na natureza humana e, com isso, comprometer-se com o pensar metafísico. Mas também é certo que Nietzsche não conceberia o masculino e o feminino como meras construções culturais. Se ele se limitasse a negar as diferenças biológicas em proveito das construções culturais, abraçaria uma interpretação do ser humano tão parcial e débil quanto aquela que critica. A lógica dualista, que opera a partir de polos antagônicos, acaba por voltar-se contra si mesma na medida em que barra o caminho a novas perspectivas. Constrangendo a um único e mesmo procedimento, ela se mostra, em certa medida, autodestrutiva. Razões bastantes para não se proceder a uma inversão, desprezando o polo antes valorizado para privilegiar o polo depreciado. Para combater a distinção entre diferenças biológicas e construções culturais, é preciso reverter e ultrapassar o dualismo milenar entre corpo e alma. Essa reversão leva a conceber o corpo não mais como o que se opõe à alma, mas como o que de algum modo a integra, de sorte que não se tem mais dois, e sim apenas um. Importa notar, porém, que este um é múltiplo. No entender de Nietzsche, o corpo não é um aglomerado de órgãos, tecidos e células, cuja natureza se mostra nas estruturas anatômicas. Tampouco é a sede de sentimentos e pensamentos que emergem e interagem, concebidos segundo o modelo da consciência. E menos ainda é a combinação dos dois registros. Ao contrário, o corpo consiste em impulsos que interagem, fazendo surgir diversas configurações e assumindo várias formas de coordenação, conflito, organização e desintegração. Numa palavra, o corpo é um complexo de impulsos em permanente combate. Nesse contexto, não me parece temerário afirmar que, enquanto elaborações culturais, as diversas concepções historicamente situadas do feminino e do masculino são ditadas pela condição
fisiopsicológica de indivíduos que pertencem a certo grupo social num determinado momento. Mas, uma vez que os valores estabelecidos por esses indivíduos são incorporados de uma maneira ou de outra à sua condição fisiopsicológica, esses valores acabam por transformá-la. Desse modo, em suas diversas expressões, o masculino e o feminino convertem-se numa segunda natureza que também está em constante mutação. Mas seria preciso ainda ressaltar a estreita relação que Nietzsche estabelece entre a fisiopsicologia e a tipologia. Em seus textos, ele se lança num constante trabalho de questionamento do essencialismo, não se furtando em criticar os princípios de unidade, identidade e permanência. Em vez de encarar o ser humano como uma totalidade independente, completa, permanente e unitária, Nietzsche o concebe como uma configuração pulsional que se apresenta sob diversas formas. A noção de tipo vem designar cada uma dessas formas, caracterizadas por traços distintivos recorrentes. A determinação de diferentes condições fisiopsicológicas leva a estabelecer diferentes tipos, que, embora não sejam mutáveis, têm certa duração no tempo. É nesse quadro teórico que se situam as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres. Considerando o masculino e o feminino como uma segunda natureza em constante mudança, ele põe em cena várias configurações do feminino. Ao tratar das mulheres, ele se exprime, por exemplo, sobre as emancipadas, as mães, as solteironas. Esses tipos poderiam muito bem ser encarnados por mulheres que Nietzsche teve a ocasião de encontrar no decorrer da vida. Francisca, Elizabeth e, entre outras, Malvida von Meisenburg. Contudo, defendo a ideia de que lançar mão de dados biográficos do autor é de pouca valia para elucidar suas posições filosóficas. Assinalar a presença de diversas mulheres com quem ele se relacionou de nada serve para iluminar os tipos femininos que concebe. É bem verdade que Nietzsche foi um autor pródigo em escritos a respeito da própria vida. Mas é com prudência que se deve encarar a relação entre vida e obra, no caso do pensamento nietzschiano. A meu ver, não é pondo de lado a sua existência que ela elabora a sua obra. Sua obra é parte integrante da sua vida. Foi preciso essa vida para que existisse essa obra. Mas essa vida não se reduz a uma configuração psicológica individual ou a um mundo interior específico. Mas deixemos o Sr. Nietzsche, que importa que o Sr. Nietzsche está outra vez com saúde. Lemos no prefácio à segunda edição da Gaia Ciência. Singulares, as vivências do autor do livro não são individuais. É uma forma de vida dada, uma condição fisiopsicológica determinada que nesses textos se exprime. Elucidar a obra pela vida, resulta, porém, de uma opção metodológica. Assim é que, ao procurar compreender posições teóricas de Nietzsche, certos comentadores sustentam que um componente homossexual latente ou manifesto constituiria um traço marcante de sua personalidade. Há quem defenda a ideia de que seu homossexualismo for exacerbado pela atmosfera repressora que imperava na casa familiar em Naumburg. Apenas com a sua ida para a escola de Pforta, atenuara-se a repressão. Nos seus estudos sobre a Grécia Antiga, ele percebera que, então,
eram consideradas normais as práticas homossexuais. Se alguns buscam no componente homossexual as causas da misoginia expressa em alguns de seus textos, outros julgam que o antifeminismo presente em escritos seus teve como fonte primeira as mulheres de sua casa. Tanto num caso quanto no outro, tentam esclarecer a obra de Nietzsche partindo do exame de sua vida. Tomando essa via, seria possível, por exemplo, defender a ideia de que Nietzsche muda de atitude em relação às mulheres se comparamos a sequência do parágrafo 57 ao 75 do segundo livro da Gaia Ciência com textos posteriores. Ele passaria de certa abertura a uma total intransigência em relação às mulheres. E tal mudança se explicaria, ao menos em parte, pela suposta traição de Lu Salomé, que teria preferido a companhia de Paul Ré à sua própria. Romper com a jovem russa, no inverno de 1882-1883, depois de publicar a Gaia Ciência, com as suas 4 primeiras partes, teria levado Nietzsche a radicalizar as suas posições. Ora, eu contra-argumento aqui, como conhecer os rumos que o seu pensamento teria tomado se ele e Lu tivessem mantido um relacionamento profundo e duradouro? De igual modo, como avaliar o impacto que teria tido sobre suas ideias as frustrações ocasionadas por um desejo que não se realizou? Também seria possível advogar a tese que as relações peculiares de Nietzsche com sua irmã e sua mãe concorreriam para elucidar a sua doutrina do eterno retorno do mesmo. No Axioma, ele chega a ser contundente. Cito: confesso que a mais profunda objeção contra o eterno retorno, meu pensamento verdadeiramente abissal, são sempre minha irmã e minha mãe, porque elas também teriam de retornar um número infinito de vezes. Então, Nietzsche parece horrorizar-se com a ideia de ter de retornar um número infinito de vezes como filho dessa mãe e irmão dessa irmã. Mas que aspectos da doutrina do eterno retorno do mesmo, eu contra-argumento aqui, essa declaração poderia vir a esclarecer? Suas implicações éticas, sua vertente cosmológica, seu caráter dionisíaco? E o que fazer com o resto da história? Afinal, logo depois, o colapso psíquico que obrigou o filósofo a interromper suas atividades intelectuais e conviver com essas 2 mulheres, com a mãe até a morte dela em 1897 e com a irmã até a sua própria morte em 1900. Não hesito, pois, em afirmar que recorrer aos dados biográficos de Nietzsche para tentar elucidar a sua obra, em vez de trazer soluções, nada mais faz do que engendrar novos problemas. Por certo, Nietzsche foi ambivalente com mulheres com quem se ligou no decorrer da vida, como na sua relação com Lu Salomé, Cosima Wagner e, em particular, com sua irmã e sua mãe. Também é verdade que ambivalências mais importantes se mostram quando se compara a maneira com que ele trata as mulheres emancipadas em seus textos e o seu comportamento em relação às mulheres emancipadas com quem se relacionou. Mas as ambivalências que me interessam aqui são as que se encontram nos próprios textos de Nietzsche. Então, até agora, retomando o nosso percurso, eu procurei trazer as minhas posições em relação às considerações de Nietzsche sobre as mulheres, na verdade, mostrando um plano de trabalho, depois trazendo as observações de Nietzsche sobre o masculino e o feminino, tratando desta relação, homens e mulheres, nos seus textos, a partir da fisiopsicologia, da tipologia, e, por fim, trazendo também aqui indicações sobre a metodologia que eu sigo. Ou seja, não se trata, em momento algum, de tentar elucidar as posições de Nietzsche nos seus textos através do exame da sua vida. Passemos aos textos. Enfim.
Numa de suas últimas obras, no Esse Homo, Nietzsche escreve: todas elas me amam. E logo acrescenta: com exceção das mulherzinhas vitimadas, as emancipadas, entre aspas, as incapazes de terem filhos. Entendendo que as mulheres que buscam a própria independência são vítimas por não poderem procriar, ele revela nessa passagem o seu conservadorismo. Na verdade, são vários os momentos de sua obra em que deixa claro o lugar que as mulheres deveriam ocupar na ordem social e os papéis que teriam de desempenhar. O lar seria o seu domínio de atividades, acompanhar o marido e cuidar dos filhos, as suas tarefas. Enquanto as mulheres são feitas para servir, dependendo daqueles a quem servem, os homens julgam fundamental manter a autonomia. Eles revelam, assim, uma condição superior que lhes permite se dedicarem a grandes tarefas. Por isso mesmo, é com precaução que os homens devem considerar o matrimônio. Na medida em que se trata de um contrato que lhes impõe obrigações, só poderiam aceitá-lo se contribuísse para o próprio desenvolvimento intelectual. Em Humano Demasiado Humano, Nietzsche esclarece as condições que lhe parecem necessárias para que um casamento seja bem-sucedido. Em primeiro lugar, ele teria de se fazer sempre por conveniência, jamais por amor, mesmo porque são as mulheres que idealizam esse sentimento. Depois, seria mais conveniente que os cônjuges não morassem juntos, pois o excesso de intimidade poderia prejudicar a união matrimonial. Além disso, para que essa união fosse duradoura, deveria ser entendida como uma boa conversa, de sorte que a sexualidade nela entraria para realizar, cito, fins mais elevados, como um meio raro, com vistas à procriação. Daí a importância que Nietzsche atribui ao concubinato, a importância do papel que o concubinato desempenharia na sociedade. Nietzsche chega até mesmo a avançar a ideia de que, menos honestas do que as cortesãs, as esposas sempre recorreram a subterfúgios para serem mantidas. Por isso, valorizaram as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos como pretexto para se subtraírem ao trabalho. Numa sociedade ideal, a elas, às mulheres, deveria caber a responsabilidade pelo sustento da família. É reveladora a maneira pela qual, até agora, Humano Demasiado Humano, eu passo para além de bem e mal, para escolher e colher aí algumas passagens. E é reveladora, digo desde já, a maneira pela qual Nietzsche discorre sobre as peculiaridades e características femininas em Para Além de Bem e Mal. Atribuindo às mulheres, entre aspas, astuciosa agilidade ferina, ele dá a entender que ágeis, elas agem muito rápido, elas fazem operar a astúcia, que, igual a de uma fera, corre o risco de mostrar-se perversa e cruel. Entendendo que tem, entre aspas, ineducabilidade, ou seja, não são educáveis, e selvageria interior, Nietzsche deixa entrever que egoístas são incapazes de uma relação interpares e selvagens sequer podem ser adestradas nesse sentido. Imputando-lhes, entre aspas, caráter inapreensível, vasto, errante, no que se refere a seus desejos e virtudes, Nietzsche leva a crer que, imprevisíveis, as mulheres não são dignas de confiança e volúveis não se deixam capturar. Em vez de apreciarem uma existência calma e harmoniosa, elas não hesitam em se deixar levar por sentimentos hostis aos homens. Desconsiderando o princípio da equidade,
empenham-se em encontrar os seus pontos fracos para atacá-los. Enquanto os homens conseguem conter a expressão dos seus próprios sentimentos, as mulheres não se limitam a exprimi-los, mas deles se servem para apunhalar sem dó seus adversários. Em suma, no entender de Nietzsche, a mulher é como um pássaro raro, entre aspas, que deve ser tratado como algo que se prende para que não fuja voando. A mulher é como, entre aspas, um animal doméstico bem delicado, curiosamente selvagem e frequentemente agradável. Contudo, é preciso que os homens não se esqueçam de que esse belo animal tem sempre, nas palavras de Nietzsche, uma garra de tigre por baixo da luva. Mas Nietzsche vai além. Examinando as imagens que se apresentam na relação entre homens e mulheres, ele critica o excesso de zelo das mães no trato com os filhos. Encerrando os filhos num quadro limitado e restrito, as mães aprisionam os seus espíritos e, em vez de contribuírem para o seu desenvolvimento, acabam por sufocá-los. Daí se segue que o que poderia de início ser tomado por um gesto de atenção rapidamente se converte numa atitude egoísta. O cuidado das mães em relação aos filhos nada mais é do que a necessidade que elas têm de mostrar bondade, exibindo assim a imagem idealizada que construíram de si mesmas. Quanto aos homens, Nietzsche começa por assinalar que eles têm uma imagem da mulher que lhes vem da mãe. Acrescenta que, em toda espécie de amor feminino, há algo do amor materno. Prossegue afirmando que, ao comportarem-se como mães em relação aos seus amados, as mulheres nada mais fazem do que reforçar a imagem da mulher que eles já têm. Portanto, elas não têm motivo de queixa nem de reclamação. São elas as responsáveis pelo comportamento, atitudes e expectativas que os homens têm em relação ao dito sexo frágil. Chama a atenção, sem dúvida, que um pensador tido por ousado e irreverente expresse ideias desse teor. Causa surpresa que um filósofo que se propõe subverter os valores estabelecidos partilhe posições tão tradicionais em relação à mulher. Por um lado, Nietzsche se apresenta como médico da cultura, pondo em questão nossa maneira de pensar, agir e sentir. Desestabiliza a nossa lógica, implodindo os dualismos. Critica a religião cristã e a moral do ressentimento. Combate continuamente nossos preconceitos, crenças e convicções. Por outro, quando trata das mulheres, Nietzsche parece partilhar convicções, crenças e preconceitos dos homens de sua época. Mas o que o difere de seus congêneres é que suas reflexões sobre as mulheres não poderiam ser reduzidas unicamente a preferências pessoais e menos ainda a digressões eventuais. Ao contrário, suas reflexões sobre as mulheres inscrevem-se em seu projeto filosófico, que consiste precisamente em tomar as rédeas do futuro da humanidade, de sorte a contribuir para o aparecimento do ser humano sadio e bem logrado. Examinemos mais de perto, para podermos depois voltar a esse ponto, examinemos mais de perto as posições de Nietzsche em relação às mulheres emancipadas. Não se pode negar que elas constituem um de seus principais alvos de ataque. Mas, ao contrário do que ele declara lá no Esse Homo, quando afirma ser amado por todas, com exceção das emancipadas, na verdade, ele estabeleceu fortes laços de amizade com várias mulheres que participaram do movimento feminista então crescente. Lu Salomé, por exemplo, foi uma delas. E além de Lu Salomé, Malvida von Meisenburg,
Meta von Salles, Rosa von Schirnhofer, Helene von Duskrovitz. Nietzsche conhece Malvida von Meisenburg. Vamos examinar esses tipos. Nietzsche conhece Malvida von Meisenburg em maio de 1872, por ocasião das festividades do lançamento da pedra fundamental do que viria a ser o Festspielhaus, o teatro tão almejado por Wagner, em Bayreuth. Desde então, uma forte amizade surge entre eles. Malvida admirava Wagner e interessava-se pela filosofia de Schopenhauer, num momento em que Nietzsche também admirava Wagner e se interessava pela filosofia de Schopenhauer. Portanto, estamos aí por volta de 1870, 72. A participação de Malvida nos eventos revolucionários de 1848 lhe valera o exílio. Na verdade, ainda na Alemanha, em Hamburgo, feminista e militante, ela fundou uma comunidade livre. Depois, exilada em Londres, entrou em contato com refugiados políticos de vários países. Era colaboradora de diversos jornais, a Gazeta de Frankfurt, o Novo Jornal de Zurique, entre outros. E em 1876, publicou uma autobiografia em 3 volumes, intitulada Memórias de uma Idealista, em que relatava suas atividades políticas. Foi a leitura dessa obra, aliás, que levou Meta von Salles a estudar e trabalhar pela emancipação feminina. Embora pertencesse a uma nobre família suíça, cujos filhos habitualmente se alistavam nos regimentos austríacos e franceses, a sua família, Meta von Salles, se opôs ao decidir prosseguir os estudos. Tendo cursado Filosofia e Direito, doutorou-se na Universidade de Zurique. Para ter acesso ao mundo dos livros, não hesitou em empregar-se como governante. Com cabelos curtos e ar marcial, pôs-se a serviço da causa feminista. Ainda estudante, encontrou Nietzsche em 1884 e nos verões de 86, 87 e 88 esteve com Nietzsche em Sils Maria. Também Rosa von Schirnhofer e Helene von Duskrovitz estudaram na Universidade de Zurique e lá concluíram o doutorado. Também elas advogaram em favor do feminismo que então surgia e conheceram Nietzsche nos anos de 1884, 85. Ao lado de Meta von Salles, elas constituem exemplos das novas mulheres, entre aspas, novas mulheres, que com frequência eram rotuladas mannish, masculinizadas, pela simples razão de terem aspirações intelectuais. Na sociedade em que viviam, o fato de uma mulher exigir o direito à educação universitária implicava que quisesse abraçar uma carreira, e isso bastava para fazer dela uma defensora da igualdade entre os sexos, aos olhos dos homens, e uma radical feminista, aos olhos das mulheres. Como Meta von Salles, Rosa von Schirnhofer, Helene von Duskrovitz, Lu Salomé tinha o desejo de aprimorar-se. Com elas, desafiava normas e convenções sociais. De origem russa, gozava de uma independência de espírito e liberdade de comportamento que, embora usuais na Rússia, eram desconcertantes para a época. Em abril de 1882, Nietzsche conheceu Lu Salomé em Roma. Então, ela começava a frequentar os meios intelectuais e decidira dedicar-se à literatura. Mas, ao que parece, não era enquanto mulher emancipada que Nietzsche a considerava. Quando desta curta e estreita convivência, ele se sentiu atraído pela sua presença de espírito e capacidade de escuta. Foi seduzido pelo seu ardor intelectual e desejo de vida. Em Nietzsche, a jovem russa julgava encontrar um homem brilhante que poderia auxiliá-la a aprimorar a sua formação. Em Lu, ele esperava ter uma discípula, uma herdeira, que continuasse seu pensamento. Se na infância, em Naumburgo, Nietzsche conviveu sobretudo com mulheres zelosas que se desdobraram em cuidados,
aquelas com quem ele escolherá vincular-se no decorrer da vida serão mulheres independentes, fortes e determinadas. Cartas, depoimentos e relatos parecem indicar que, tanto em relação às primeiras quanto em relação às últimas, ele sempre se mostrou gentil e solícito. Mas a atenção e delicadeza que demonstrava para com as mulheres contrasta com a misoginia, por vezes expressa em seus textos. Prova disso são as constantes críticas que Nietzsche faz ao movimento de emancipação feminina. Em Para Além de Bem e Mal, ele procura mostrar o despropósito das iniciativas das mulheres que se dispõem a esclarecer quem são e o que lhes cabe. Afirma que à mulher é necessário o pudor, por ela ter muito o que esconder. Mais vale que a mulher esconda o que possui de pedante, superficial, doutrinário, presunçoso, desenfreado e modesto. Mais vale que esconda tudo isso que, nas suas palavras, tudo isso que até o momento e no fundo, só o temor ao homem reprimiu e conteve da melhor maneira. Em vez de tomar a palavra, discursar e argumentar em favor da própria independência, a mulher deveria servir-se dos traços que lhe são peculiares. O belo, o faceiro, o gracioso, o lúdico, o leve, o suave, o agradável. Pois, no entender de Nietzsche, são precisamente esses seus traços, que os homens apreciam. Assim sendo, à mulher cabe tão somente continuar a corresponder ao que dela se espera. Contudo, se ao lutar por igualdade de direitos as mulheres de sua época se enganam porque não recorrem às boas armas, equívoco ainda maior é o dos homens, que acatam os anseios das mulheres, aceitam as suas demandas, toleram as suas exigências. Da perspectiva nietzschiana, ceder à ideia de igualdade, quando se pensa em problemas relativos à política, à ordem social e à educação, é traço distintivo de pensadores superficiais, incapazes de conceber a mulher, entre aspas, de conceber a mulher como posse, como propriedade a manter sob 7 chaves, como algo destinado a servir. Esses doutos jumentos masculinos, dirá Nietzsche, não hesitam em incentivar as mulheres a se educarem, a se informarem, participarem da política. Nietzsche tem aqui, sem dúvida, um adversário, ele toma por adversário, e ele tem aqui um adversário bem preciso. Trata-se de Stuart Mill. Só um pequeno parênteses, Stuart Mill, enfim, um pensador da sua época, na verdade, até um pouco anterior a ele, enfim, mas Stuart Mill foi um desses pensadores que apoiou o movimento feminista então nascente, que se casou com a Harriet, uma feminista, que publicou, inclusive, textos da sua mulher em favor da causa feminista. Nietzsche vai se opor, portanto, inclusive, aos filósofos que defenderam, na sua época, a causa feminista. E vai criticá-los. Vai afirmar que eles começam a incitar as mulheres a se dedicarem à literatura e a apreciarem a música. Passam a encorajá-las a se afastarem da religião e a praticar o livre pensar. Acabam por induzi-las a abandonar, entre aspas, sua primeira e última ocupação, que é gerar filhos robustos. Em suma, é justamente porque os homens abrem mão da precedência e renunciam às posições de mando que surge o movimento de emancipação feminina. Se eles mantivessem a atitude que lhes cabe, a posição que lhes compete, o lugar que lhes pertence, as mulheres não acalentariam desejos igualitários. O eixo central da crítica que Nietzsche faz ao movimento de emancipação feminina reside precisamente na ideia de igualdade. Ao buscarem equiparar-se aos homens, as mulheres, nós vimos, renunciam às suas características e peculiaridades,
desistindo do que lhes é próprio. Submetendo-se a tal processo, a mulher, nas palavras de Nietzsche, a mulher degenera, porque ocorre, nas palavras de Nietzsche, um progressivo enfraquecimento e embotamento dos instintos mais femininos. Numa palavra, ocorre uma progressiva desfeminização. Ao apostar na igualdade, entendida como nivelamento gregário, o movimento de emancipação feminina, assim como a tendência democrática, nada mais faz do que se mostrar cúmplice de uma ideia moderna. Analisar as ideias modernas é precisamente um dos propósitos que Nietzsche se coloca em grande parte de seus escritos. Nelas, Nietzsche denuncia o procedimento dos ressentidos e ataca o reino do animal de rebanho. É desse ponto de vista que julga acontecimentos históricos, correntes de ideias, sistemas de governo. É também nesses termos que considera a democracia, o socialismo, o anarquismo. É dentro desses parâmetros que os avalia. É dessa perspectiva que encara o movimento de emancipação feminina. A seu ver, as mulheres que nesse movimento se engajam nada mais fazem do que exigir a uniformização, impor a gregariedade, expressar o ressentimento. É o quanto basta para criticá-las. Afinal, elas são entraves para o prosperar da humanidade. E assim, só um pequeno parênteses mais uma vez, nós vemos que as observações de Nietzsche sobre as mulheres estão inscritas no seu projeto filosófico, enquanto médico da cultura. Bem, dirão vocês, existem outras mulheres nos escritos de Nietzsche, sem dúvida. Existem mulheres bem especiais nos textos nietzschianos. Mas é bem verdade que são mulheres que jamais existiram. E assim falava Zaratustra, com a mulher, o protagonista identifica a felicidade que corre atrás dele e a eternidade a quem declara o seu amor. Mas são, sobretudo, a sabedoria e a própria vida que, concebidas como mulheres, desempenharão papel central no livro. Da sabedoria, Zaratustra torna-se cúmplice. Com a vida, ele se põe a dançar. Não há dúvida de que essas são as mulheres bem amadas de Nietzsche. Nesse livro, assim falava Zaratustra, Nietzsche converte as mulheres em porta-vozes de suas próprias ideias. A sabedoria e, sobretudo, a própria vida trazem as suas posições filosóficas. Selvagem, a sabedoria de Zaratustra é descuidada, zombeteira, violenta, como o guerreiro a quem ele entrega o seu amor. Como um guerreiro, Zaratustra quer promover a luta pelo conhecimento, obedecendo ao mais alto pensamento da vida, que consiste na superação do homem. Com as suas setas, é contra a civilização ocidental que ele quer desferir os seus ataques. A sabedoria de Zaratustra lhe lembra a vida. Na segunda parte do livro, no capítulo da superação de si, cabe à vida confiar a Zaratustra um segredo que diz respeito ao conceito de vontade e de potência. E no capítulo intitulado Outro Canto da Dança, da terceira parte, é Zaratustra quem partilha um segredo com a vida, que diz respeito ao pensamento do eterno retorno do mesmo. Mas o que conta para nós não vamos enveredar por aí, evidentemente, não teríamos tempo, não seria um momento nem um lugar, mas o que conta para nós, aqui e agora, é sublinhar, uma vez mais, que as imagens da mulher que Nietzsche associa à vida e à sabedoria são bem diferentes daquelas que ele alia às mulheres humanas, demasiado humanas. Nietzsche concebe a sabedoria de Zaratustra como descuidada, zombeteira, violenta, mutável, obstinada. Encara a vida como cativante, sedutora, tentadora, enlaçadora, mutável. Rebelde, a sabedoria de Zaratustra não se submete aos valores estabelecidos. Feiticeira, a vida esconde ouro em seu seio.
Em compensação, Nietzsche entende que as mulheres humanas demasiado humanas estão destinadas à procriação e são feitas para obedecer aos maridos e cuidar dos filhos. Portanto, quando se compara a maneira pela qual Nietzsche concebe as mulheres humanas demasiado humanas e aquelas que são suas bem-amadas, nós notamos que as ambivalências de Zaratustra nada mais fazem do que pôr em evidência as ambivalências do próprio Nietzsche. Um último ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa. Examinados de perto, os textos de Nietzsche revelam que as mulheres que escrevem livros são as que mais o intrigam. Que uma mulher aborde num livro questões que dizem respeito ao seu papel enquanto mãe e esposa, isto pode ser aceito. Que ela se dedique à literatura ocasionalmente, sob a influência de uma forte emoção, isso pode ser admitido. Que faça uso da pena como um ornamento, isso pode ser até tolerado. É o caso de duas escritoras francesas a que Nietzsche se refere. É o caso de Madame Lambert e Madame de Rémusat. Entre os escritos de Madame de Rémusat, encontram-se memórias, cartas e um livro intitulado Ensaios sobre a Educação das Mulheres. Entre os textos de Madame Lambert, acham-se livros sobre problemas relativos à educação feminina. Contudo, esse modo de pensar contrasta com a atitude de Nietzsche em relação a outras mulheres que escrevem livros, como trago três aqui: Madame Roland, Madame de Staël ou George Sand. Nietzsche não hesita em criticá-las porque intervêm em domínios de ação anteriormente reservados apenas aos homens. Ele afirma que entre os homens, cito aqui, entre os homens, as três citadas, essas três escritoras, são as três mulheres cômicas em si, nada mais. E são cômicas porque ousaram expressar-se em público sobre todas as áreas da vida, de problemas relativos à literatura a questões políticas e sociais. Insistindo na ideia de que as mulheres não deveriam exprimir-se publicamente sobre ciências e ainda menos sobre filosofia ou política, Nietzsche adere à posição que condena as mulheres à exclusão. Posição essa que é característica, a meu ver, dos tempos modernos. Pela atenção, perseverança, paciência de todos, desde já, meu muito obrigada. Muito obrigada, somos nós que agradecemos, professora. Tenho certeza que já apareceram vários elogios aqui no chat, todos muito encantados com a fala. Eu tenho várias também observações e perguntas, mas vou priorizar as perguntas que já apareceram aqui no chat. Eu vou fazer uma por enquanto, e aí se aparecer mais muitas, eu vou fazendo os blocos. Então, a gente teve um primeiro comentário aqui com a Inauã, que fala que gostaria de saber... Bom, antes ela falou que a produção do conceito de performatividade de gênero pela Butler, no Problemas de Gênero, passa pela crítica da metafísica da substância de Nietzsche. E aí ela faz a pergunta. Inclusive, gostaria de saber qual a relação dos estudos da professora Scarlett Marton em relação ao uso que Butler faz da crítica da metafísica da substância do Nietzsche. Aí é um ponto de aproximação entre as feministas atuais, vamos dizer assim, e o Nietzsche, né, que essa crítica aos essencialismos, né? Então é muito interessante mesmo essa aproximação. Vamos ver o que a professora tem a falar sobre isso. Muito obrigada, Juliane, pela sua intermediação. Enfim, eu não agradeci lá atrás as suas palavras de apresentação, mas enfim, para mim é uma grande satisfação estar aqui neste diálogo com vocês. Como eu disse inicialmente, há vários escritos feministas que tentam trabalhar a causa feminista a partir das considerações de Nietzsche. No meu entender, são vias inteiramente válidas, são abordagens absolutamente válidas. Ou seja, se trata de usar o pensamento nietzschiano para trabalhar as questões feministas. Tempos atrás, por exemplo, não é?
Foucault também usou o pensamento nietzschiano para tratar da genealogia e da história. Naquele seu célebre texto, Nietzsche, a genealogia e a história, se não me falha a memória, era exatamente esse o título do texto publicado num livro em homenagem a Hipólito. Bem, muito bem, mas Foucault não pretendia fazer um trabalho de comentador ou de historiador da filosofia. Ele se punha como filósofo. É o mesmo o que ocorre com várias feministas, e inclusive Judith Butler. Não é enquanto comentadora dos textos nietzschianos que ela está se colocando, ela está pensando as próprias questões que dizem respeito às suas investigações. Aqui eu estou me colocando como comentadora dos estudos dos textos nietzschianos, como historiadora da filosofia. E, enquanto tal, eu não vou me apropriar dos textos, eu não vou usá-los para pensar em outras questões. Eu vou procurar, isso sim, fazer uma leitura imanente do que Nietzsche escreveu para entender o que ele pensava sobre as mulheres lá na sua época. São apenas vias metodológicas distintas, com objetivos e propósitos diferentes. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. O Iveson Gomes pergunta: penso que a presença de Salomé, a psicanalista, demarcou a filosofia do alemão, Nietzsche. Até que ponto se faz presente a psicanálise em sua obra? Excessos ou ausências? Muito bem, mas muito obrigada pela sua pergunta. Na verdade, eu penso o seguinte: a Lu, psicanalista, ela veio depois. Ela veio depois da crise de Turim, que levou Nietzsche a interromper as suas atividades intelectuais. A crise de Turim ocorreu nos primeiros dias de janeiro de 1889, e é só depois que Lu Salomé, na verdade, vai se dedicar à psicanálise. Eu colocaria, em termos temporais, essa relação de forma invertida. Nós poderíamos pensar de que maneira a filosofia nietzschiana deixou marcas no pensamento de Freud. E aí é interessante investigar. Haveria muito o que fazer nessa direção. O pensamento de Freud, enfim, nunca disse claramente ter lido Nietzsche. Se disse que voltava atrás, etc., era preciso ler, nunca tive um livro de Nietzsche nas mãos, mas sim. Enfim, quando nós falamos dessa configuração fisiopsicológica do ser humano, o ser humano como uma configuração fisiopsicológica, quando nós falamos em fisiopsicologia, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que, para Nietzsche, não há distinção nenhuma entre fisiologia e psicologia. Tanto que ele inventou esse termo, fisiopsicologia, lá no parágrafo 23 de Para Além de Bem e Mal. Lá aparece a palavra. E não só lá, mas lá, por exemplo. Ele inventou essa palavra. Em Freud, me parece que, no fim das contas, nós ainda temos um dualismo. Estou pensando aqui na interpretação dos sonhos, mas são leituras que eu fiz há muito tempo, talvez eu me engane, deixo claro desde já, são leituras antigas, e eu não consigo levar todas elas dentro da minha cabeça, mas, enfim, a impressão que eu tenho é que nós temos ainda um dualismo entre o aparelho neurológico, não é, e os fenômenos psicológicos. Nietzsche vai além. Para Nietzsche, na verdade, nós temos a fisiopsicologia. É bem verdade que Nietzsche não vai trabalhar com a ideia de inconsciente. Mas se quisermos continuar nessa linha da psicanálise, etc., nós podemos trazer a figura do Jung também. Jung, durante anos, levou adiante um seminário lendo Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. Publicou dois grandes volumes, foram publicados sobre esse seminário, com todas as observações de Jung. E Jung vai acreditar, encontrar em Nietzsche já
a semente do inconsciente coletivo. Poderíamos trazer outros também, Adler, enfim, mas eu acho que nós podemos parar por aqui. Lembrando que Freud, no Salomé, já no início, na passagem do 19 para o 20, já no 20, né? E Jung um pouco mais adiante ainda. Sim, ainda sobre essa questão do dualismo, a Vilma Lins pergunta, bom, ela diz não é bem uma pergunta, mas ela gostaria de pensar como a concepção fisiopsicológica, partindo de premissas dualistas do corpo e alma, pode ser compreendida como não dualista. Sim, Vilma, talvez eu não tenha sido clara na minha exposição, porque a fisiopsicologia não parte do dualismo corpo e alma, na verdade vai reverter esse dualismo milenar entre corpo e alma. Corpo e alma não são dois, são apenas um. E esse um é múltiplo, porque é um complexo de impulsos. O que é o corpo? São impulsos. O que são esses impulsos? São impulsos fisiopsicológicos. Na verdade, que tem aí um caráter fisiológico, mas também psicológico. Né? Nós podemos trazer um tanto para a nossa vida cotidiana. Né? Quando sentimos raiva, muita raiva, nós observamos certas alterações no nosso próprio corpo. Não é verdade? Então, a raiva é um impulso fisiopsicológico. Não tem apenas uma inscrição emocional, psicológica. É também fisiológico. Certo, então uma pergunta agora mais de ordem prática, eu estou seguindo aqui a ordem temporal, vamos dizer assim. A Inauã ainda perguntou sobre o procedimento genealógico de pesquisar as mulheres na obra de Nietzsche, se há um arquivo de excertos confiável, se ele é feito então pela pesquisa da professora Scarlett, se ele será disponibilizado em algum momento, talvez com o próximo livro que está para sair, né, professora? Pergunta por causa dos problemas em torno das traduções e do rigor conceitual. Esse é o preço que se paga, um filósofo popular, né, de grande abrangência como Nietzsche tem também esses problemas em torno das traduções. Sim. Bem, humano demasiado humano. Vamos dar aqui, enfim, elencar alguns textos, né? Alguns textos onde essas questões podem ser encontradas. Humano demasiado humano, o primeiro volume, 1878. Encontramos lá um capítulo inteiro intitulado A Mulher e a Criança. É um bom começo. A Gaia Ciência. Estamos aqui em 1882. 81, 82. Nesse momento, nós temos uma sequência de parágrafos da segunda parte da Gaia Ciência, são os parágrafos que vão do 57 ao 75. Para além de bem e mal. Para além de bem e mal, nós temos, sem dúvida, o próprio prefácio, e se a verdade fosse mulher, começa assim, Nietzsche, o prefácio, e daí nós precisamos estar muito atentos, porque para ler Nietzsche nós precisamos sempre saber contra quem ele está se dirigindo. Aqui ele está se dirigindo contra os filósofos dogmáticos, aqueles que procuram, que acreditam que existe uma única verdade. Portanto, ele, que é o filósofo da interpretação, vai se posicionar contra o dogmatismo na filosofia, e daí ele vai usar essa imagem. Mas há uma outra passagem bem mais importante, no que diz respeito aí, em particular ao movimento de emancipação feminina, que se encontra nos parágrafos de 230 a 239 do Para Além de Bem e Mal. No Crepúsculo dos Ídolos também vamos encontrar algumas passagens, mas elas vão estar mais esparsas. E fora todas essas passagens, nós temos passagens aí no próprio Assiomo, em Assim Falava Zaratustra. Em Assim Falava Zaratustra, nós vamos trabalhar com as imagens idealizadas da mulher, das mulheres que não são humanas, demasiado humanas, ao contrário, nós procuramos ver aqui. E isto está presente praticamente em vários discursos, vários capítulos, discursos, da segunda e da terceira parte, de Assim Falava Zaratustra,
Além de um discurso da primeira parte, que assim falava Zaratustra, em que nós encontramos aquela celebérrima frase: vais ter com as mulheres, não te esqueças do chicote. Bom, continuando então aqui. Perdão, quantas traduções? Sim. Me permita. Desculpe, Juliane. Sem problema. Quantas traduções, eu acho que seria importante também trazer aqui. Em português, a tradução mais confiável que nós temos, no meu entender, é a tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho para o volume Nietzsche, Obras Incompletas, infelizmente incompletíssimas, que foi publicado no início da década de 70, na coleção Os Pensadores, pela Abril Cultural, foi retomado pela editora Nova Cultural, se não me engano, e foi recentemente retomado pela 34 Letras. Então, a minha sugestão é que se comece a ler Nietzsche através, justamente, ou a partir, justamente, desse volume. É, sem sombra de dúvida, a tradução mais confiável. Se nós quisermos nos aprofundar nos estudos nietzschianos, então nós podemos recorrer às traduções espanholas. Tanto as traduções de Sánchez Pascual, pela Aliança Editorial de Barcelona, quanto as traduções, e isto aqui é um trabalho admirável que os meus colegas espanhóis fizeram, tanto as traduções publicadas pela própria editorial valem realmente muito a pena. Os espanhóis, eu me permito dizer ainda 2 palavras a esse respeito, porque importa para nós. Os meus colegas espanhóis, no ano 2000, eles fundaram uma sociedade, a CEDEM, que é a Sociedade de Estudos sobre Friedrich Nietzsche. E vários colegas de diferentes procedências da Espanha se reuniram para estudar juntos Nietzsche. E juntos, eles formaram um grupo e se encarregaram de traduzir todos os escritos de Nietzsche e também toda a correspondência de Nietzsche. Isso é de extrema importância, porque se nós pegarmos, por exemplo, as traduções francesas que foram publicadas antes, né, começaram ainda na década de 60, elas foram feitas, os livros de Nietzsche foram traduzidos por diferentes tradutores que não conversavam. Portanto, um mesmo conceito era traduzido de diferentes maneiras. Para o leitor, isso é um problema. Os espanhóis, eles conversaram e uniformizaram a tradução dos principais conceitos de Nietzsche. Então, quando você for ler uma palavra no Humano Demasiado Humano e vai encontrar a mesma palavra lá na Genealogia da Moral, você saberá que essa mesma palavra está traduzindo o mesmo termo no original alemão. É um instrumento precioso. Com certeza. Vamos seguir adiante, então. Alguns comentários aqui. Eu vou me ater às perguntas. Bom, vou ler o que o João está projetando aqui. Gostaria de saber o que a professora Scarlett pensa da ausência de mulheres nos cursos de graduação e pós-graduação em filosofia, e também sobre ainda sempre estudarmos homens na história da filosofia. Problema sério. Pois é, acho que a resposta nós conhecemos, né? Nós conhecemos a resposta, na verdade. Né? Bem, Derrida fez uma crítica do logocentrismo e, portanto, da falocracia na filosofia. Poderíamos ir por esse caminho. Nós temos também estudos já que procuram mostrar, feitos pelas feministas, em particular feministas norte-americanas, estudos bem interessantes que procuram reescrever a história da filosofia da perspectiva feminina. E quanto à ausência das mulheres nos cursos de graduação e pós-graduação de filosofia, essa ausência ela se verifica igualmente nos ministérios, não é? Ela se verifica no mercado financeiro, ela se verifica nos CEOs das diferentes corporações, etc. E só para trazer um exemplo de que é possível fazer as coisas funcionarem de outro modo,
Eu trago aqui o exemplo francês, é uma realidade que eu conheço mais de perto, enfim, atuo muito na França, passava metade do tempo lá em Paris, com atividades na universidade, etc., e também participando de grupos de pesquisa. Bem, mas lá a igualdade de gênero é praticada em todas as instâncias do governo, a começar pelo Ministério. O Ministério é formado com 50% de mulheres e 50% de homens. E as mulheres, elas não vão cuidar apenas daquilo que Nietzsche julgava menor, a educação feminina, coisas dessa lado. A ministra da guerra é uma ministra. Bom, então vamos seguir aqui. Eu vou falar sobre duas questões sobre essa idealização da mulher em Nietzsche, né? Então, a primeira é essa do Nailton, né? Gostaria de saber da professora Scarlett Marton, mesmo que rápido e genericamente, a visão de Nietzsche sobre a idealização da figura feminina em sua época. A idealização da figura feminina? Uhum. Bom, se nós formos falar de idealizações, quer dizer, o que Nietzsche esperava das mulheres, é isto? Eu não compreendi muito bem a sua pergunta, me perdoe. O que Nietzsche entendia, enfim, como ele esperava que a mulher humana, demasiado humana, fosse, enfim, foi aquilo que nós tratamos, desde o humano demasiado humano, passando pela gaiacência, até, na verdade, para além de bem e mal, Crepúsculo dos Ídolos, as mulheres, elas devem cuidar dos filhos e do marido, elas devem obedecer o marido, cuidar dos filhos, e o domínio da sua atividade, seu território é o lar. Bom, a gente tem muitas perguntas, então eu vou ir lendo o que o João foi projetando aqui, porque eu já me perdi. O professor Rodrigo, também nosso professor do programa, pergunta: chamar esses impulsos de fisiopsicológicos não denuncia já o materialismo de base que troca o dogma dualista por outro monista? Por que não psicofisiológico, por exemplo? O psicofisiológico, eu acho que, na verdade, Rodrigo, obrigada pela sua pergunta, psicofisiológico, na verdade, até onde eu posso perceber, daria uma ênfase muito grande à consciência, à interioridade, né? Enfim, a essas noções que estão completamente ausentes do modo de pensar nietzschiano. Fisiopsicológico, talvez para mostrar que os impulsos têm também uma base orgânica, né? E enfatizar este lado. E o fisiopsicológico, aí nós temos um problema de tradução, nós temos, não de tradução de uma língua para outra, mas de tradução de um conceito para um termo, né? Nós temos um problema porque é difícil encontrar uma palavra em que se possa juntar ainda mais o físico e o psicológico. Quanto a ter essa ideia, uma base materialista, não entendo dessa forma. Eu não entenderia dessa forma, Rodrigo, pelo seguinte: bem, Nietzsche vai se mostrar completamente contrário às teses materialistas, né? Desde o atomismo de Leucipo e Demócrito, que diz para que partículas pequenas de matéria, até o atomismo da sua época. Na sua época, nós vamos encontrar duas correntes de pensamento que estão em franco combate, digamos assim, com posições muito diferentes. Nós temos o atomismo materialista, que está próximo do positivismo, e nós temos os defensores da energética. E Nietzsche vai se colocar do lado dos defensores da energética. Eu lembro aqui Vogt, por exemplo, Vogt, que tem um livro intitulado, vamos lá, Die Kraft ein Real monistische Weltanschauung, a força, uma visão de mundo monista, perdão.
Então, a ideia é que tudo o que existe, seja matéria inerte ou vida, é composto de forças que agem e resistem umas em relação às outras. A gente vai chegar a usar a palavra energia, inclusive. A soma da energia presente no mundo é constante. E tem todo um debate também com aqueles que defendem a entropia, vai ser contra a ideia de entropia, e daí por diante. Portanto, quando nós trazemos o impulso, um termo que eu estou usando para traduzir trilho, o impulso, na verdade, é para mostrar justamente algo que é dinâmico, que não é fixo, estável, etc. Aliás, dinamismo, eu diria que é uma das palavras que marcam a reflexão Nietzsche. Era o que me ocorreria dizer nesse momento. Vamos para a próxima pergunta, então. Professor Marcos pergunta ao professor Scarlett até que ponto o ideal de sociedade helênica influenciou o pensamento de Nietzsche sobre as compreensões, sobre a compreensão da mulher. Muito obrigada, professor Marcos. É um prazer dialogarmos aqui, mais uma vez. Sem dúvida, influenciou bastante. Nós vamos encontrar, inclusive, nos textos de juventude de Nietzsche, passagens, uma delas, numa anotação póstuma intitulada Uma Sociedade Viril, em que Nietzsche vai fazer referência às suas leituras dos antigos gregos. E é curioso, porque Nietzsche, no fim das contas, embora conhecesse muitíssimo Platão, tanto que deu cursos sobre Platão, quando professor lá na Universidade da Basileia, na Suíça, e embora apreciasse muitíssimo Platão, inclusive o que nós encontramos na República, a ideia de sociedade ideal, não é? Com reis, militares e artesãos. No Anticristo vamos encontrar algo nessa direção, a ordem das castas, etc. Não lembro exatamente o parágrafo, 58 talvez, a ordem das castas. Bem, Nietzsche vai, na verdade, negligenciar, ou melhor, ele não vai querer ver o que Platão falava da relação entre homens e mulheres. E tanto aos homens quanto às mulheres seriam atribuídas as mesmas tarefas. Então, nossa próxima pergunta, o Nelson Rodrigues pergunta: nos cursos de pós-graduação há uma certa exigência em estudar os filósofos segundo a análise estruturalista. O que a senhora acha sobre essas exigências, pois temos o caso de Nietzsche? Sim, na verdade eu fui formada no Departamento de Filosofia da USP, como já foi dito aqui, e na nossa formação nós aprendemos, antes de mais nada, a entrar em contato com o texto dos filósofos através da análise estrutural. E a análise estrutural fazia com que nós nos defrontássemos num corpo a corpo com o texto dos filósofos, sem deixar as nossas opiniões, achismos, etc., interferirem. Era realmente um corpo a corpo com os textos, procurando entender qual era a ideia ou as ideias centrais, qual era a articulação lógica dessas ideias, se as ideias eram consequências umas das outras, correlatos, premissas, etc. Enfim, uma análise estrutural que, portanto, consistia justamente nesse procedimento. Nós partíamos de um texto do Goldschmidt, que está publicado num livrinho, que foi publicado numa tradução do Pochat, do Oswaldo Pochat e da Ieda Pochat, numa tradução pela Difusão Europeia do Livro, em 1967, se não me engano, por aí. E na religião de Platão havia um pós-fácil, por assim dizer, um apêndice, onde Goldschmidt falava do tempo lógico e do tempo cronológico nas obras filosóficas. E nesse texto, Goldschmidt influenciou muito de perto, enfim, a geração que me antecedeu na USP, né, aqueles que foram os meus professores,
Derrida, Nietzsche, todos esses franceses influenciaram muito a formação mesmo do departamento de filosofia lá. Goldschmidt dizia que não importava o tempo histórico, o que importava era o tempo lógico. E que, portanto, nós só podíamos ler e estudar os textos pelos quais os filósofos tinham se manifestado responsáveis. Era a ideia da responsabilidade filosófica, da obra assumida pelo autor. Então, não deveríamos ler fragmentos póstumos, anotações póstumas. Bem, agora a minha posição. Eu entendo que a análise estrutural ela é uma primeira ferramenta, e é uma ferramenta importante. É uma ferramenta importante para nós passarmos do senso comum para o discurso filosófico. Então, nós deixamos de lado tudo aquilo que nós imaginamos que o filósofo vai dizer e vamos diretamente aos textos para analisar o que ele diz, efetivamente. Bem, mas é apenas uma primeira etapa do trabalho filosófico. Depois da análise estrutural, vem o trabalho de contextualização. Então, daí, na verdade, vai ser necessário inserir o texto que nós estamos examinando, que seja um parágrafo, no capítulo em que ele está, no livro em que ele está, na obra do filósofo enquanto um todo. E então, nós passaremos, só aí, não é? Nós passaremos a conhecer um pouquinho do filósofo, que é o nosso objeto de estudo. Certo. E é por isso, preciso agregar, é por isso que eu uso, sim, a análise, ou usei, sim, durante muito tempo, a análise estrutural para ler Nietzsche, mas não sigo inteiramente a cartilha da análise estrutural, porque eu trabalho com os fragmentos póstumos. E, no meu entender, é absolutamente indispensável, no caso de Nietzsche, trabalhar com os fragmentos póstumos, porque há conceitos centrais que só se encontram lá nas anotações póstumas, que ainda não tinham sido, enfim, não tinham sido elaboradas o suficiente pelo próprio Nietzsche para serem publicadas. Vamos passar agora a pergunta da Mariana Lins, diz: professora, obrigada pela fala. Como colocou a crítica de Nietzsche às mulheres emancipadas é parte do seu projeto, dada sua autoproclamada função de médico da cultura. Uma crítica que, segundo também sugeriu, tem as suas variantes na crítica ao anarquismo, ao socialismo e mesmo à democracia, que talvez pudesse ser resumido como a crítica à igualdade em geral. Em tempos como o nosso, em que a igualdade política justamente está ameaçada, como encarar a crítica de um filósofo em geral encarado como libertário, a igualdade que mais do que nunca nos escapa? Pois é, como diziam os antigos, eu acho que não é necessário jogar fora o bebê com a água do banho. Antiquíssimo esse ditado. Não é necessário. Eu acho que há aspectos do pensamento nietzschiano que podem nos ajudar a pensar a nossa própria época. Isso é feito, nós vimos pelas feministas, foi feito pelo Foucault, por exemplo, e assim por diante, não é? E vários outros, não há dúvida, Deleuze, Foucault, Deleuze e Derrida, os pensadores rebeldes. Sim, então, antes de mais nada, seria preciso pensar de que maneira Nietzsche entende o conceito de igualdade, ou a noção de igualdade, né? Para Nietzsche, igualdade é igual a nivelamento. Igualdade é a supressão das diferenças, a supressão das singularidades. E a impressão que eu tenho é que a igualdade que nós todos queremos não é a supressão das diferenças, nem a eliminação das singularidades. Nós queremos uma igualdade que inclua as diferenças e singularidades. A próxima pergunta é da nossa aluna aqui do programa, Juliana Versosa, que diz que é uma grande honra recebê-la aqui no nosso programa, né? Gostaria de fazer uma questão. Nietzsche não entende a diferença de gênero de modo objetivo, entre aspas.
Assim também o corpo é entendido como uma multiplicidade instintiva. Mas quando o pensador defende os traços do feminismo, soa quase como uma defesa de um tipo essencial, uma substância. E claro, esse é um ponto que ele combate. Poderia explorar mais um pouco esse ponto? Obrigada e parabéns. Muito obrigada pela sua pergunta. Sim, na verdade, as características e peculiaridades das mulheres, né, dão essa impressão quando nós lemos lá no Para Além de Bem e Mal, belo, faceiro, etc, etc. Então, podem nos dar essa impressão que, no fim das contas, Nietzsche estaria aqui flertando com uma determinada concepção da natureza feminina, natureza ali no sentido de natureza humana, essência, etc. Mas há uma passagenzinha que vai nos levar para uma outra direção. Vocês estão lembrados? Talvez em um determinado momento eu dizia, vale mais, e citando Para Além, vale mais que a mulher esconda tudo que ela tem de pedante, doutrinário, etc, etc. Tudo aquilo que o temor ao homem até agora reprimiu da melhor maneira. E aqui nós voltamos a algo que nós dissemos logo no início, mais ou menos no início da nossa conversa, que o feminino e o masculino são uma espécie de segunda natureza em constante mutação. Por que segunda natureza? De novo, nós estamos aí rompendo com esse dualismo entre condições biológicas e construções culturais, né? Masculino e feminino não seriam nem condições biológicas, nem construções culturais. Sim, porque nós temos, sem dúvida, esses impulsos, que são constitutivos de uma determinada configuração feminina, digamos assim. Mas as mulheres, ao longo do tempo, na sua relação com os homens, certos valores no que diz respeito a formas de conduta, a maneiras de pensar, agir e sentir, foram estabelecidos e, com o passar do tempo, foram introjetados, digamos assim. Sorte que esses valores produzem alterações na configuração fisiológica, por isso que é uma configuração fisiopsicológica. Produzem alterações, de sorte que essas características femininas, e peculiaridades femininas, elas, durante muito tempo, elas foram valorizadas pelos homens e as mulheres puderam desenvolvê-las na relação que elas tinham com os homens. De sorte que temos sempre em Nietzsche esse ângulo de visão que nos leva a pensar o fisiológico e o psicológico juntos, e quando eu trago esse psicológico, eu trago também nesse sentido de introjeção, de assimilação, uma palavra nietzschiana, de incorporação dos valores. Incorporação essa, né, que evidentemente se faz presente nos impulsos que me constituem. Eu espero ter sido minimamente clara aqui. Bom, então vamos para as perguntas finais, né? Também já estamos abusando aí da professora. Eu vou passar para uma pergunta tanto quanto pessoal aqui da Gabriela. Gabriela Marchiori diz obrigada pela sempre ótima contribuição. Gostaria de saber se você se considera feminista e como lida pessoalmente com a misoginia da obra nietzschiana. Grata. Obrigada pela sua pergunta. Eu me considero mulher, antes de mais nada. Eu acho que isso basta. Não é necessário ser feminista. Eu tenho apreço pela causa feminista, mas eu nunca militei pelo feminismo, digamos assim. Eu não acho que isso seja um demérito, porque a minha militância se deu em outras áreas, em outras direções, e não dá para nós militarmos em todos os setores. Então, como mulher, eu lido com a misoginia de Nietzsche como eu lido com um objeto de estudo.
No meu entender, é importante fazer o exame dos textos nietzschianos justamente para mostrar que essa misoginia está lá presente e entender qual é a justificação teórica dessa misoginia. Isso não faz com que eu abandone completamente Nietzsche? Não, de forma alguma. Na verdade, isso me leva a aprofundar ainda mais os meus estudos sobre Nietzsche. E é muito interessante, eu trago algo muito pessoal aqui. Eu também, durante muito tempo, trago algo bem pessoal, durante muito tempo, eu enfatizei os aspectos libertários do pensamento nietzschiano. Eu acho que bastante marcada, talvez, pela minha experiência quando muito jovem estive na França e pelas leituras que eu fiz lá, os cursos de Foucault, Deleuze e Derrida, que eu pude assistir, inclusive, né? Enfim, muito marcada por esse modo de pensar. Eu via Nietzsche, antes de tudo, como um libertário. E depois eu fui percebendo outros aspectos da filosofia nietzschiana, e eu diria mais, porque nós estamos aqui num momento muito, muito especial, não é? Que é este momento de início do semestre letivo do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal Alagoas. Então, eu digo sem hesitar que os aspectos conservadores do pensamento nietzschiano me foram apontados por alguns alunos meus, por alguns ex-alunos meus. E eu tenho maior apreço justamente por esse trabalho de formação, porque é um trabalho que sempre vai em mão dupla, né? Nós sempre aprendemos uns com os outros. Foram eles que me fizeram ver, em particular o professor Ivo da Silva Júnior, da Unifesp, que me fez ver esse lado conservador do pensamento nietzschiano, né, que está presente também. Aqui houve uma pergunta sobre a igualdade, eu aproveito o gancho para trazer algo mais aí a esse respeito, que me fez ver, não é, toda a crítica nietzschiana, a crítica nietzschiana, uma crítica conservadora, ao socialismo da sua época. Enfim, não sei se eu me perdi na resposta, mas eu vou parando por aqui. Bom, acho que nós também vamos parando por aqui, né, com essa... agora o João acho que vai passar alguns dos elogios, muitos elogios. Eu peço mil desculpas ao pessoal que colocou perguntas e não deu tempo de ler. Eu sugiro que vocês vão atrás da próxima palestra da professora, que faz muitas palestras, né, e façam as perguntas numa próxima oportunidade. E agradecer a todo mundo que veio assistir, participar com as perguntas e principalmente agradecer em nome de todos os nossos estudantes do mestrado, da graduação que estão em peso aqui, mas também todos que vieram assistir essa fala muito motivadora, muito inspiradora da professora, né, que realmente eu acho que esse é a grande magia da nossa profissão, a gente nunca deixa de aprender e de crescer junto com os outros, né, com esses momentos de escuta e de reflexão. Eu acho que isso é muito mágico e muito obrigada, professora Scarlett Marton, por ter propiciado isso para a gente aqui. Esperamos recebê-la pessoalmente em Maceió, futuramente, não em muito tempo, né, que isso seja possível logo. E é isso, agradeço a todos. Não sei se a professora quer falar mais alguma coisa. Quero. Enfim, cabe a mim agradecer a vocês por essa oportunidade, por esse momento que foi extremamente precioso para mim, né? Porque, na verdade, a mim me parece que é a diversidade que constitui a nossa maior riqueza. Muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos e até o próximo evento aqui do nosso programa. Tchau, tchau.